Bem? Bom, bom dia para todo mundo aí. Nossa segunda aulinha de máquinas elétricas. Hoje a gente vai fazer uma revisão de circuitos de corrente alternada, tá? Hoje vocês não vão ver nada de novo aqui não. Eu acho que vocês já tudo que eu vou mostrar aqui vocês já viram na disciplina de circuitos, mas são alguns conceitos que a gente precisa relembrar para começar a ver as nossas máquinas elétricas, né? A gente vai começar a ver transformador na próxima aula, e transformador funciona em corrente alternada, então a gente tem que relembrar como é que a gente faz para analisar circuitos em corrente alternada, né? Eu acho que vai ser importante aqui essa revisão. Qualquer dúvida é só interromper aí, pessoal. Mandar pergunta no chat. Fica à vontade aí para perguntar. Bom, os circuitos em corrente alternada, eles utilizam tensões e correntes senoidais, tá? Se a gente desenhar a forma de onda das tensões e correntes no tempo, vão ser desse tipo aqui, tá? Formas de ondas senoidais. Bom, e aqui como exemplo aqui, tem duas tensões, tá? Elas têm a mesma amplitude, ou seja, o mesmo valor de pico aqui, porém elas estão defasadas, tá? Elas têm um atraso entre si, e esse atraso aqui a gente quantifica ele como um ângulo que eu chamei de θ, tá? Então, se eu escrever a equação dessas tensões, essa que está em azul aqui, o V1, vai ser o valor de pico, que eu chamei de Vm, ou valor máximo, vezes seno de ômega t. E o ômega é a frequência angular dessa forma de onda, certo? Em radiano por segundo. E t é o tempo. Essa onda vermelha, V2, que está atrasado, se eu escrever a equação dela, vai ser quase igual. Só que aqui dentro do seno, ó, vai ser um ômega t menos θ. E esse ângulo θ é justamente esse ângulo aqui é, de defasagem entre essas duas tensões. Só que, bom, no circuito de corrente alternada, a gente não fica analisando geralmente aqui a forma de onda, né? O seno e cosseno. A gente trabalha de uma maneira mais simples aí, os nossos circuitos. Só que antes a gente tem que definir é, uma coisa aqui, o valor, como que a gente vai quantificar o valor dessa tensão alternada. Bom, a gente pode utilizar três valores aí para dar a amplitude da tensão. A gente pode utilizar o valor de pico, tá? Que é esse valor aqui, o Vm, né? O valor máximo aqui da minha tensão. Eu posso utilizar o valor pico a pico também, que é o dobro do valor máximo, já que eu vou do pico positivo até o pico negativo. Ou eu posso utilizar um terceiro aqui, que geralmente é o que a gente utiliza, que é o valor eficaz, ou valor médio quadrático, o valor RMS, tá? O valor eficaz é o que a gente utiliza normalmente. Ele está ligado aí à parte dessa tensão que de fato vai realizar trabalho, que de fato vai fornecer potência para as cargas que vão estar conectadas no nosso circuito. Então, sem ficar entrando muito no mérito do que é o valor eficaz, tá? Vocês devem ter visto lá em circuito sobre ele. A gente vai utilizar normalmente esse valor eficaz, tá? Se eu falar assim, eu tenho uma tensão alternada de 10 volts, tá? Se eu não falar nada, esse 10 volts é o valor eficaz dessa tensão. Se eu pegar um voltímetro, tá, ou um multímetro, e lá no circuito, na bancada ou na tomada da minha casa, medir uma tensão alternada, o voltímetro ele mede justamente esse valor eficaz. Então, por isso que normalmente a gente trabalha com ele. E o valor eficaz de uma onda senoidal vai ser o valor de pico dela, o valor máximo, dividido por raiz de 2, certo? Então, por exemplo, na nossa casa, na tensão que a gente tem na tomada, a gente tem 127 volts, não é? Esse 127 volts é o valor eficaz. O valor de pico dessa tensão é 180 volts. 180 sobre raiz de 2, que nos dá esse 127. Beleza? Só um exemplo aí. Bom, só que como eu falei, normalmente a gente não trabalha com essa equação, né, do seno ou do cosseno aí para representar essa onda. A gente tem um artifício melhor para trabalhar, que é representar essas tensões em forma de fasores, que
que são parecidos com vetores aqui, tá? Que a gente representa no plano complexo. A gente consegue decompor eles em parte real e em parte imaginária. Bom, e aqui, aqueles exemplos das tensões que eu mostrei ali, V1 e V2, se eu quiser representar em forma de fasores, o V1, ele não tinha um ângulo de defasagem, né? O θ dele era zero. Então, a gente diz que ele tem fase zero. Ele está começando lá na origem. Se ele tem fase zero, a gente representa ele só com parte real. Então, ó, o V1, que é o azul aqui, ele está em cima do meu eixo real. Já o V2, ele estava um pouquinho atrasado, ele estava atrasado por um ângulo θ do meu V1. Então, ó, a amplitude é a mesma, mas eu vou atrasar ele, então ele vai ficar com esse ângulo θ de defasagem aqui. Bom, para representar nos fasores aqui essa defasagem, eu vou, representando no plano complexo, eu vou rotacionar o meu vetor. E quando eu rotaciono ele, mantendo o eixo fixo aqui, eu consigo decompor esse vetor em parte real e parte imaginária. Só que eu consigo também escrever ele na forma de coordenadas polares, tá? Coordenada retangular é quando eu escrevo parte real mais parte imaginária. Coordenada polar é quando eu escrevo a amplitude desse fasor e a fase. Ou seja, aqui ó, a amplitude dele é Vm. A gente está trabalhando com o valor de pico aqui. Vm fase θ, tá? Esse ângulo aqui. Se eu quiser passar para a coordenada polar, o V1 só tem parte real, né? Fase zero. Então, vai ficar só Vm. Eu não tenho parte imaginária. Agora, o V2, eu posso decompor em parte real e imaginária. Como é que eu faço? Se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, que está sendo formado, né? Com ângulo θ, eu consigo projetar o V2 aqui no eixo real e a parte real dele vai ser o valor de pico, né, a amplitude dele, vezes o cosseno do ângulo. Mais o J, que indica que é a parte imaginária, vai ser Vm vezes o seno desse ângulo. Vai ser essa projeção aqui, ó, tá? Essa aqui é a parte imaginária, essa aqui é a parte real. Então, eu consigo escrever essa mesma tensão de duas formas. Isso aqui quer dizer a mesma coisa, só que eu posso usar ou coordenada polar ou coordenada retangular. Quando que eu uso uma e outra? Olha, para eu somar ou subtrair dois números complexos, é melhor eu ter coordenada retangular, porque eu vou somar as partes reais, e somar as partes imaginárias, ou subtrair. Agora, se eu tiver que multiplicar ou dividir, é melhor eu ter a coordenada polar. Por quê? Na multiplicação, eu vou multiplicar a amplitude, ou dividir na divisão, e somar os ângulos de fase desses fasores aqui. Então, é simplesmente uma questão matemática, mas das duas formas aí quer dizer a mesma coisa. Quando a gente está tratando de tensão e corrente, é melhor a gente trabalhar com coordenada polar, porque a gente já tem a amplitude da tensão, né? Então, no final das contas, aí, a coordenada polar sempre vai ser mais útil para a gente, para tensão e corrente. Certo? Acho que vocês já devem ter visto aí na disciplina de circuitos aí, vocês já devem ter visto isso aí que eu estou falando, mas qualquer dúvida é só perguntar aí, viu, pessoal? Bom, como que ficam os elementos de circuito, então, nossos elementos passivos, no circuito de corrente alternada, que são o resistor, indutor e capacitor? Bom, esses elementos aqui, ó, a corrente que passa por eles vai se comportar como em relação à tensão? Eles vão ter uma impedância característica, tá? No caso do resistor, a impedância é a própria resistência. E o resistor ele só tem parte real. A corrente que passa por um resistor, ela vai ter a mesma fase da tensão. Então vão ser duas senoidais aí, sem defasagem nenhuma aqui no meu resistor. Já no indutor, a corrente que passa por indutor, ela sempre vai estar 90 graus atrasada da tensão. Então, a impedância do indutor, ela é uma impedância puramente imaginária e positiva. Vai ser J ômega L, o ômega, a frequência angular do meu circuito, tá? E essa frequência é ômega em radiano por segundo. Por exemplo, se o meu circuito
for um circuito alternado que trabalha em 60 Hz, essa frequência, o Hertz é uma unidade, tá? Mas não é o ômega. O ômega vai ser 2π vezes 60 e na unidade radiano por segundo, beleza? Então, a impedância do indutor aqui, que a gente chama de reatância, vai ser J ômega L e vai multiplicar a corrente. Esse J, ele é fase 90. Se o J indica que é imaginário, eu estou no eixo imaginário ali, defasado 90 graus do eixo real. Isso significa que a corrente no indutor ela vai estar atrasada 90 graus em relação à tensão que eu estou aplicando nele. Bom, o capacitor ele é o contrário do indutor. A corrente no capacitor ela vai estar adiantada 90 graus em relação à tensão. Então, o J aqui no capacitor ele vai vir negativo. E a impedância capacitiva vai ser 1 sobre ômega C, tá? O indutivo é ômega L, o capacitivo é o inverso aqui, é 1 sobre ômega C. Então, ou 1 sobre J ômega C também. O J, quando está no denominador, eu posso passar ele para o numerador e ele vai ficar negativo, certo? Bom, esse J aqui, gente, teria aquele raiz menos 1, tá? Lá, que normalmente em matemática se trabalha com número imaginário raiz menos 1. Mas a gente aqui vai trabalhar com esse J, beleza? Bom, e se a minha impedância não é um resistor puro, se não é um indutor puro, é um capacitor puro? E se eu misturar capacitor com indutor, se eu misturar resistor com indutor, por exemplo? Eu vou ter uma impedância também e ela vai ter uma certa amplitude e uma fase que está entre 0 e 90 graus. Ou se for capacitiva, vai estar entre 0 e menos 90, tá? Bom, e a gente chama normalmente aqui de Z, vai ser um número complexo, a minha impedância é equivalente nesse caso, e ela sempre vai ser a relação entre a tensão e a corrente, né, aplicada a essa impedância. E a gente consegue separar ela em parte real e imaginária. A parte real sempre vai ser a parte resistiva e a parte imaginária vai ser a parte indutiva ou capacitiva, dependendo da característica do meu circuito. Assim como as tensões e correntes, eu consigo escrever a minha impedância ou em coordenada retangular ou em coordenada polar, tanto faz, tá? E bom, se eu quiser passar de coordenada retangular para polar, como que eu vou fazer? A amplitude, que eu chamei de Z, vai ser a raiz da soma dos quadrados, tá? Da parte real e imaginária, como está escrito aqui nessa equação. É o teorema de Pitágoras lá naquele triângulo que eu falei para vocês. Bom, e a fase, o ângulo θ, vai ser o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, certo? Então, a gente consegue transformar essas duas aqui. Chamar atenção para uma coisa aqui que eu deveria ter falado antes, mas vocês estão vendo que esse Z que eu estou indicando a impedância, ó, aqui ele está em negrito. E aqui ele não está em negrito, ele está comum. Por quê? Quando está em negrito é um fasor. Significa que ele tem amplitude e fase. Quando ele não está em negrito, igual está aqui, é porque é só uma amplitude, tá? A fase está separada, a fase é o θ. E isso vale para tudo, para tensão, para corrente. Sempre que tiver em negrito, é porque é, tem amplitude e fase, é um número complexo. Quando eu escrevo no papel, eu não consigo diferenciar uma letra em negrito de uma letra normal. Então eu coloco normalmente um ponto em cima. Por exemplo, o Z, para eu saber que é um fasor, eu coloco um pontinho em cima. Ele vai ser igual a um Z, que é amplitude, fase θ, tá? Então, só faço essa diferenciação aí para facilitar um pouquinho, para não causar confusão entre um número complexo e um número escalar. Tudo bem? Bom, tem um lembrete, né? Uma dica aí para lembrar como que a gente transforma de coordenada polar para retangular. Se eu tiver um triângulo igual eu mostrei aqui, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Tem como desenhar isso aqui melhor aqui, tá? Poxa, ele tem um retângulo, tem um círculo e não tem
o triângulo. Mas a gente faz um triângulo aqui. Bom, finge que esse triângulo está fechado, tá? Mas enfim, eu tenho aqui o meu triângulo, tá? E se eu olhar aqui, eu tenho o meu ângulo θ e a hipotenusa desse triângulo seria o quê? Seria a amplitude do meu fasor, meu Z. O R vai ser a parte real, vai ser o que está aqui embaixo, tá? Deixa eu escrever esse R aqui melhor. E a parte imaginária é o que está na vertical aqui. Bom, e para eu relacionar seno e cosseno nesse triângulo, né, para eu ir tanto de polar para retangular como de retangular para polar, tem uma palavra aqui que eu sempre guardo ela aqui. Não, 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 não queria isso não, tô fazendo bagunça aqui. Tem uma palavra que... Palavra não, né? Um anagrama aqui. Só lembrar disso aqui, ó. Essa palavra soca à toa. Por quê? O seno vai ser o cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o R, sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, a tangente vai ser o x sobre o R. E eu posso fazer o contrário aqui para achar o ângulo. Então, uma setinha aí para lembrar dessas transformações, beleza? Mas isso aqui é só uma dica só. Isso aqui normalmente a gente usa em matemática, né? Mas enfim, então a gente define a nossa impedância dessa forma. A gente tem parte real, parte imaginária, e a gente pode escrever em coordenada polar. E a gente define também a admitância, que é o contrário da impedância, é 1 sobre a impedância. Se a impedância eu dou ela em ohm, a unidade da admitância eu chamo de mho, que é escrevendo ohm ao contrário, ou Siemens também, que é o valor dessa unidade aí, oficial, né? Mas bom, a impedância eu chamei de Y aqui, eu também posso dividir ela em parte real e imaginária, e ela vai ser o quê? 1 sobre a impedância, tá? E eu calculo o G e o B aqui, as partes reais e imaginárias da admitância, com essas equações aqui, tá? Mas para que eu vou usar essa admitância, né? Por que eu não posso trabalhar só com impedância, que é o mais natural? Bom, porque eu tenho que fazer associação das impedâncias, né? E elas podem estar em série ou em paralelo. Normalmente a gente vê os circuitinhos lá com essas associações de impedância. Bom, se está em série, se eu tenho impedâncias em série, como nesse exemplo aqui que eu tenho três, eu simplesmente vou somar as impedâncias, tá? E eu vou ter uma impedância equivalente que vai relacionar para mim a tensão que eu estou aplicando e a corrente que essa fonte está fornecendo, certo? Bom, e essa soma aqui, ó, normalmente eu uso coordenada retangular porque eu tenho que somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, tá? Para somar em coordenada polar, eu não posso sair somando amplitude assim, eu tenho que decompor em retangular. E quando está em paralelo, quando as impedâncias estão na forma desse segundo circuito aqui em paralelo? Bom, aí eu tenho que somar as admitâncias, aí eu posso fazer uma soma direta das admitâncias, fazendo, achando a de cada uma aqui. No caso aqui, por exemplo, o Y1 vai ser 1 sobre Z1, tá? Vai ser a admitância ao inverso da impedância. Então eu posso somar isso aqui e a admitância vai relacionar também a tensão com a corrente para mim. Só que se na impedância eu aplico a lei de Ohm direto, né? V é igual a ZI, com a admitância é o contrário. O I é igual a YV. Corrente é igual a admitância vezes a tensão, tá? Então, é só porque eu faço o inverso aí, mas para facilitar a minha vida na hora de calcular uma impedância equivalente se eu tiver duas ou mais em série ou em paralelo, tá? Mas no geral a gente trabalha com impedância aí sempre que possível. Bom, tem dois exemplos aqui para vocês, tá? E esses exemplos aqui tem um circuito em série, nesse primeiro aqui, no exemplo 1, e a gente tem que calcular o valor eficaz e a fase da corrente que está passando por esse circuito. Bom, como que eu faço isso? Eu conheço a tensão, foi dada aqui, ó, valor de pico 50 e frequência angular 200 radianos por segundo, tá?
Bom, eu tenho que calcular a impedância equivalente. Eu tenho um resistor, um indutor e um capacitor. E a indutância está em microhenry, a capacitância em microfarad. Como que eu tenho que calcular a impedância indutiva e a impedância capacitiva aqui para somá-las, tá? A impedância do resistor é o próprio 10 ohms, tá? Real, então tá aqui. Eu estou entrando com 10 ohms na minha soma. A impedância do resistor é J ômega L. O ômega é 200 radianos por segundo e o L 20 mH. Não pode esquecer do milli. O milli é 10 menos 3, hein? E o capacitor é menos J vezes 1 sobre ômega C. O ômega é 200, tá? Mesma coisa. E o C, 5 milifarad. Mais uma vez o milli aqui, não pode esquecer não, 10 a menos 3. Bom, eu fazendo a continha aqui para a impedância do indutor e a impedância do capacitor, eu vou ficar com J4 ômega e J1 ômega para o capacitor. Então, eu posso somar essas partes imaginárias aqui. 4 menos 1, vou ficar com uma parte imaginária igual a 3. Então, a minha impedância equivalente é 10 mais J3 ômega. E eu posso passar isso aqui para a coordenada polar. Como é que eu vou fazer? A amplitude vai ser 10 ao quadrado, raiz, né, de 10 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso dá 109, né, raiz de 109, que dá 10,44 aproximadamente. E a fase vai ser arco tangente de 3 sobre 10. Isso dá um ângulo de 16,7 graus aproximadamente. Bom, e esse ângulo aqui é positivo. Por que que ele é positivo? Porque a parte imaginária é positiva, é mais J. Se fosse menos J, a conta era a mesma, tá? O ângulo ia dar esse aí, só que ele ia ser negativo porque ia ser menos J, tá? Mas aqui ele é positivo. Bom, para eu achar a corrente, agora eu conheço aqui a minha impedância equivalente. Só que eu quero o valor eficaz da corrente, eu tenho que achar o valor eficaz da tensão. Vai ser o valor de pico, 50 volts, sobre raiz de 2, tá? E a tensão vai ser fase zero. Não falou nada aqui, mas se a gente olhar para o cosseno aqui, não tem ângulo aqui, a gente considera fase zero, tá? Então, fazendo a continha 50 sobre raiz de 2, isso dá 35,4 volts. Então eu vou pegar essa tensão, esse valor eficaz aqui, fase zero, e vou dividir pela minha impedância, simplesmente para achar a corrente. E se as duas estão em coordenada polar, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir a amplitude, 35,4 sobre 10,44, dá 3,4 volts. E a fase, eu vou subtrair a fase do numerador pela fase do denominador. 0 menos 16,7. Então, a fase da corrente é menos 16,7 graus, tá? Ela está atrasada em relação à tensão, o que é natural. Por quê? O indutor é maior aqui do que o capacitor. A minha impedância está indutiva. Eu estou com parte imaginária positiva, então é natural que a minha corrente fique atrasada da minha tensão, certo? Bom, então exemplo aí do circuito série. Bem simples, é só somar as impedâncias. E aqui eu só peguei aqueles mesmos elementos e conectei em paralelo, tá? A tensão é a mesma. Eu vou ter que somar as admitâncias aqui agora para achar a admitância equivalente. A admitância do resistor vai ser 1 sobre a resistência, 1 sobre 10 ohms. A admitância do indutor vai ser 1 sobre J ômega L. Só que 1 sobre J é menos J, tá? Então eu já deixei menos J aqui e só vou fazer a divisão do ômega L. 200 vezes 20 mH. E do capacitor vai ser J ômega C, já que era 1 sobre J ômega C a impedância, eu inverti, ficou J ômega C direto positivo aqui a impedância do capacitor agora, hein? Isso aí muda. Bom, então eu vou ficar com essas admitâncias em mho, tá? Eu coloquei esse ômega de cabeça para baixo aqui. Esse ômega não, esse ôme, né? É porque isso aqui é a letra ômega maiúscula. Mas enfim, a impedância do resistor, a admitância do resistor vai ser 0,1, a admitância do indutor vai ser menos J 0,25, a admitância do capacitor vai ser J1. Eu somo as partes imaginárias aqui, tá? 1 menos 0,25 dá 0,75. E a parte real é 0,1, não muda. E eu tenho 0,1 mais J 0,75 mho.
eu posso passar para a coordenada polar, tá? É só somar os quadrados, tirar a raiz e arco tangente de 0,75 sobre 0,1. Eu vou ficar com essa admitância aqui em coordenada polar. Se eu fizer 1 sobre essa admitância, 1 sobre 0,757 me dá 1,32 de impedância. E o ângulo vai ficar 0 menos 82,4. É só botar um sinal negativo nele. Então, essa aqui, ó, é a minha impedância equivalente. E agora, mais uma vez, eu posso achar a corrente, tá? A tensão eficaz é 50 sobre raiz de 2, fase zero. E a impedância é essa que eu achei. Fazendo essa divisão, eu acho essa corrente aqui, ó, 26,8 ampere, fase 82,4. Agora, ó, a corrente está adiantada em relação à tensão. Por quê? Em paralelo, o capacitor ele vai prevalecer, porque a admitância dele é maior do que a admitância do indutor, tá? Então, se o capacitor está prevalecendo, a minha impedância a minha corrente vai ficar adiantada em relação à tensão, certo? Então, dois exemplos aí só para aplicar esses conceitos que eu falei até agora de circuito e corrente alternada. Tudo tranquilo, gente? Vocês estão acompanhando aí? Acho que vocês já devem ter visto isso aqui em circuitos, né? Bom, vamos lá então. Bom, uma coisa muito importante também da gente relembrar em circuitos em corrente alternada é a potência, tá? A potência em circuitos de corrente alternada ela é muito mais é, complexa, é muito mais difícil do que em corrente contínua. Justamente porque a potência é complexa, né? É uma grandeza complexa aqui na corrente alternada. A gente tem parte real e tem parte imaginária. E bom, a potência complexa, a gente chama ela de potência aparente. A potência aparente, a unidade que a gente dá a ela, é volt-ampere. E se a gente simplesmente multiplicar o valor eficaz da tensão pelo valor eficaz da corrente, um circuito, essa multiplicação vai me dar o valor da potência aparente, tá? Em volt-ampere. Só que essa potência aparente, como a tensão e a corrente podem estar defasadas, essa potência ela vai ser uma potência complexa, tá? E ela vai ter amplitude e fase. E eu posso escrever ela, ó, que está em negrito agora, né? Posso escrever ela como uma grandeza complexa. A parte real dela a gente chama de potência ativa e a parte imaginária, o que a gente chama de potência reativa. Então, aqui nesse diagrama aqui a gente tem a potência S, que é aparente, a parte real, decompondo ela em parte real, P, potência ativa, e o Q, parte imaginária, potência reativa. Bom, a potência ativa, se eu tiver, ela vai ser quase sempre positiva, né? Porque eu estou fornecendo potência ativa para o meu circuito, a potência que realiza trabalho. Agora, a potência reativa, o Q, ela pode ser positiva ou negativa, tá? Se eu tiver uma carga indutiva, se eu tiver mais indutores, né, no meu circuito, o Q vai ser positivo e a corrente vai estar atrasada em relação à tensão. Se eu tiver mais capacitores, o Q vai estar capacitivo, vai ser um Q negativo, tá? E eu vou ter corrente adiantada em relação à tensão, certo? Mas por que que a gente tem essa divisão de potências aqui? Bom, só antes a potência aparente, o S, né, ela é complexa. Então, se eu consigo decompor ela em parte real e imaginária, se eu conhecer a parte real e imaginária, o P e o Q, eu também posso calcular o S. É só aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, tá? A soma dos quadrados dos catetos tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então, tá aqui, essa equação também vale para essas potências. Bom, por que que eu divido aqui em potência ativa e reativa o meu circuito, tá? Ó, a potência do meu circuito aqui. Bom, a potência ativa, gente, o P, é a potência que de fato realiza trabalho no meu circuito, tá? É a potência que eu vou transformar em calor, ou vou transformar em potência mecânica, se for um motor, que eu vou transformar em luz, se eu estiver alimentando uma lâmpada. Essa é a potência que realiza trabalho.
Agora, a potência reativa, ela não realiza trabalho. Eu fico trocando potência a todo instante com a fonte com a carga. Essa potência reativa, ela serve para energizar os campos elétricos e campos magnéticos do meu circuito, tá? Eles não consomem potência no final das contas, mas eles ficam trocando. Ora eles consomem, ora eles fornecem potência, esses campos elétricos e magnéticos que estão nos capacitores e indutores. Bom, fazendo essa comparação aqui com essa tulipa de chope, a potência reativa realiza trabalho. Então, ela seria o líquido mesmo aqui, né? Que deixa a pessoa alegrinha. O que, potência reativa, tá enchendo o copo também, mas é espuma. Ela não faz efeito nenhum, tá? Então, só uma comparaçãozinha aí. Aqui, a soma é direta, mas para a gente a soma é vetorial. A soma é parte real com parte imaginária. Então, tem que ser, lembrar que é sempre um triângulo aqui, essa soma, certo? Bom, e como que a gente faz para relacionar num circuito a potência, a quantidade de potência reativa que eu tenho nesse circuito em relação à potência ativa? Para isso, eu utilizo o fator de potência, tá? O fator de potência nada mais é do que o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente, tá? Θ é o ângulo da tensão, θi o ângulo da corrente. O cosseno desse ângulo vai ser o quê? Vai ser o que eu vou a parcela da potência aparente que vai virar potência ativa. Porque a potência ativa, o P, vai ser a potência aparente, tá? A multiplicação da tensão e corrente eficaz, vezes o fator de potência, que é o cosseno θ. Então, esse cosseno θ, ele me dá a quantidade de potência ativa em relação à potência aparente, tá? Então, é muito importante a gente saber o que é o fator de potência nesse circuito, num circuito de corrente alternada. E esse fator de potência ele vai poder ser atrasado ou adiantado. Se for um fator de potência atrasado, eu sei que a carga é indutiva. Se for um fator de potência adiantado, eu sei que a carga é capacitiva. E bom, ele sempre vai estar entre 0 e 1. Se ele for igual a 1, eu sei que eu tenho só carga resistível, eu tenho só potência ativa. Porque o, o cosseno de θ que vai ser igual a 1 vai ser θ igual a 0, ou seja, a tensão e corrente vão estar em fase. Agora, se eu tiver algum indutor, algum capacitor no circuito, esse fator de potência ele vai ficar menor do que 1. Isso significa que eu tenho parte imaginária no meu circuito e quanto menor o fator de potência, maior é a parte imaginária no meu circuito. Beleza? Então vocês devem ter visto bastante aí sobre fator de potência, tá? Mas vamos relembrar. Ah, tá, achei que era dúvida aqui. Não, cara, a tulipa tem que ser do Flamengo. Eu tô arrependido de ter colocado o Flamengo, porque tá escrito octa campeão naquela tulipa. Eu vou ter que ficar mudando todo ano a figura, né? Acabou o Brasileirão aí vai ser 9, ano que vem Deca campeão, vai me dar trabalho ainda. Mas tudo bem, a gente muda, né? Não tem problema não. Ó, então tem o exemplo 3 aqui para a gente calcular, né? As potências desse circuito, as três potências, aparente, ativa e reativa. Bom, os circuitos e elementos estão em série e aqui eu já dei a impedância, né? Não precisa a gente calcular a impedância, tá tudo em ohm já. Então, ó, a parte real vai ser 5 do indutor menos 2 do capacitor. Isso aqui dá 3 ohms, né? Parte imaginária. Então, a minha impedância equivalente vai ser 4 do resistor mais J3, tá? Desse equivalente aqui. Essa é a minha impedância. Bom, e para eu calcular a corrente, eu vou dividir a tensão, que tem 180 de pico, né? Eu quero valor eficaz, então eu vou dividir ele por raiz de 2. Tensão é fase zero. A impedância é 4 mais J3. Vou passar isso aqui para a coordenada polar, né? Para fazer essa divisão. Somando aqui os quadrados, né? E tirando a raiz, vai dar 5 a amplitude. E o ângulo, 36,9 graus. Bom, 127 volts, que é o valor eficaz sobre 5, dá 25,4 ampere. E a fase vai ser menos o ângulo da impedância aqui, já que a tensão é fase zero. Então, eu tenho essa corrente aqui, ó, 25,4
fase menos 36,9 graus. Bom, e agora eu posso calcular minhas potências que estão sendo pedidas no exercício. A potência aparente é só eu multiplicar o valor eficaz da tensão pelo valor eficaz da corrente. Essa é a minha potência aparente. Vai dar 3.230 volt-ampere. E eu coloquei o K aqui, que significa 1000, né? Kilovolt-ampere. Então, a potência aparente é a mais fácil da gente calcular. A potência ativa, eu tenho que pegar a potência aparente e multiplicar pelo cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente. Bom, a tensão é fase zero e a corrente é fase menos 36,9 graus. Só que eu fazendo subtração aqui, esse 36,9 vai ficar positivo, tá? Então, cosseno de 36,9 graus vezes a potência aparente, minha potência ativa é 2,58 kW. Então, a gente dá potência ativa em watts. A potência reativa, mesma coisa, só que é o seno desse ângulo aqui. E o seno de 36,9 vezes a potência aparente vai dar 1,94 kV-ampere reativo, ou kVAR, tá? O VAR é a unidade que a gente usa para potência reativa, tá? É um volt-ampere com Rzinho na frente para a gente lembrar que é reativo. Bom, e o fator de potência? Que é a última coisa que está sendo pedida. O fator de potência é o cosseno desse ângulo aqui, ó, que a gente usou lá na potência ativa, cosseno de 36,9. Isso dá 0,8. Só que a gente tem que lembrar aqui, ó, de colocar se ele é atrasado ou adiantado. E ele é atrasado. Por quê? Porque o cosseno aqui do ângulo está positivo, o ângulo está positivo aqui dentro do cosseno, tá? Mas a melhor forma de olhar isso é o quê? A impedância do meu circuito, ela tá positiva, ela tá com a parte imaginária positiva. E a corrente está atrasada em relação à tensão, está com um ângulo negativo. Corrente atrasada em relação à tensão, fator de potência atrasado. Meu circuito está mais indutivo. O indutor maior que o capacitor aqui nesse caso. Então, já era esperado que ia dar um fator de potência atrasado, beleza? O resto só conta aí para aplicar isso aí. Bom, aqui adicionando esse capacitor aqui em paralelo no meio do circuito, né? A gente fica com impedância com parte real, parte imaginária negativa, tá? Aqui a gente acha o J3, né? Fazendo 5 menos 2, e depois acha o J3 em paralelo com menos J2 para achar essa parte imaginária aqui que dá menos J6, tá? Mas isso aí é só associação aí de impedância. Bom, mas a equivalente, que é o que importa para a gente, é 4 menos J6 ohms. E o processo aqui para calcular as potências é o mesmo, tá? Só que aqui o ângulo da impedância é negativo. E a corrente, dessa vez, vai ficar adiantada em relação à tensão. Ó. O ângulo dela é positivo. Então, eu acho a minha potência aparente normalmente, tá? Potência ativa, potência reativa, usando cosseno e seno, respectivamente. Só que na hora de achar o fator de potência, ó, o ângulo dentro do cosseno está negativo. O fator de potência vai ser positivo sempre, ele não fica negativo, né? Ele fica entre 0 e 1. Só que aqui ele é adiantado. Por que ele é adiantado? Porque o meu circuito está mais capacitivo. Eu tenho parte real, ó, parte imaginária negativa na minha impedância equivalente. Corrente está adiantada em relação à tensão, então o fator de potência é adiantado, certo? Então esse só um exemplo a mais aí para vocês verem o fator de potência adiantado, qual que é a diferença dele. Quantas horas aqui? 15 minutinhos. Bom, aqui essa parte aqui é rapidinho, para falar de circuitos trifásicos, tá? O circuito trifásico ele é um circuito de corrente alternada comum também. Só que aqui a gente tem 3 tensões no circuito trifásico. São 3 tensões senoidais com a mesma amplitude, porém elas estão defasadas igualmente aqui entre si, defasadas de 120 graus. Se a gente representar essas 3 senoidais aqui da fase A, fase B e fase C como fasores, eu vou ter esses 3 fasores defasados 120 graus. 120 graus em radiano é 2π sobre 3 radiano, tá? Dá no mesmo. E bom, só para quantificar aqui para ficar mais fácil. Quando a gente tem um sistema trifásico,
a gente tem, além da gente trabalhar com tensão de pico ou tensão eficaz, a gente também difere aqui as tensões de fase, que são tensões entre fase e neutro, ou as tensões de linha, que são tensões entre duas fases. Numa instalação residencial, por exemplo, a tensão de pico da fase é 180, quando eu estou entre fase e neutro aqui. Se eu dividir por raiz de 2, o valor eficaz dessa tensão é 127. Isso eu já tinha falado, né? Agora, se eu pegar a tensão entre duas fases, ó, entre a fase A e a fase B, por exemplo, eu vou ter uma tensão maior do que a tensão de fase. A minha tensão de linha, ela vai ser raiz de 3 vezes a minha tensão de fase, tá? E o valor de pico, multiplicando por raiz de 3, dá esse valor aqui, 311,8 volts. O valor eficaz, se eu pegar 127 volts e multiplicar por raiz de 3, vai dar 220. Ou seja, na tomada da minha casa, se eu tiver 127 volts, significa que eu estou pegando fase neutra. Se eu tiver 220 volts em alguma tomada, significa que eu estou pegando tensão entre duas fases. Pode ser fase entre A e B, entre A e C ou entre B e C, tanto faz. O que vai mudar é a fase, mas a amplitude vai ser esse valor eficaz aqui, 220 de linha. Então, a tensão de linha, eu pego a tensão de fase e multiplico por raiz de 2. E para passar de valor de pico para valor eficaz, continua valendo aqui o raiz de 2. Eu falei raiz de 2 toda hora, né? Mas é raiz de 3 para passar de fase para linha. Para passar de fase neutra para fase. Tá? Raiz de 3. Bom, as cargas trifásicas, a gente consegue conectar elas de duas maneiras. Ou em estrela, em Y também, que é a mesma coisa, né? Estrela ou Y. Ou a gente consegue conectar elas em triângulo, que a gente pode chamar de delta também, tá? Então, em estrela e carga em Y, a gente tem elas conectadas todas em um ponto em comum, que é o neutro. E ela me dá o neutro aqui. Em triângulo, eu não tenho um ponto em comum entre elas, tá? Então, eu só tenho tensão de linha aqui. Eu só tenho 3 fios na minha ligação. Então, são duas formas de eu conectar uma carga trifásica. Bom, a potência em circuitos trifásicos segue a mesma regra do circuito monofásico. Eu tenho potência aparente, tenho potência ativa, tenho potência reativa e tenho o fator de potência lá. Como que eu faço para calcular a potência no circuito trifásico? Bom, se eu utilizar a corrente de fase e a tensão de fase, que eu estou chamando de Vφ, eu vou multiplicar por 3 para achar a potência. Se eu usar a tensão de linha e a corrente de linha, que no caso aqui da conexão estrela é a mesma, a corrente de linha e corrente de fase é igual, eu vou usar raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha, tá? Eu sempre uso essa segunda equação quando eu calculo, que é para não errar, tá? No circuito em Y, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Agora, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Se o circuito estiver em delta, eu só tenho uma tensão, eu só tenho tensão de linha, tá? E vai ser igual a de fase. Agora, a corrente no delta, a corrente de fase é diferente da corrente de linha. Mas essas equações, elas valem tanto para o circuito em delta quanto para o circuito em Y, tá? Mas sempre usem tensão e corrente de linha vezes raiz de 3, que vai ser sucesso, tá? Não tem como errar. Bom, tem um exemplo aqui que não difere muito aí do monofásico, né? Vocês vão ver por quê. Para a gente finalizar aqui. Se eu tiver uma carga e uma fonte equilibrada, ou seja, todas as fontes vão ter a mesma tensão, porém defasada 120 graus, e na carga, todas as 3 fases vão ter a mesma impedância. Isso significa que eu tenho um sistema equilibrado. Se eu tenho um sistema equilibrado, eu posso transformar esse circuito trifásico num circuito monofásico equivalente. O circuito equilibrado não tem corrente pelo neutro, tá? Então eu posso conectar esses dois nêutrons aqui, tá? A corrente por aqui vai ser zero, porém isso não importa para mim. É só para eu montar o meu circuito monofásico, esse circuito aqui, tá? Então, pegando aqui, ó, a fase A da fonte com a fase A da carga, o nêutron da fonte com o nêutron da carga. O circuito equilibrado eu transformo nesse circuito monofásico equivalente. E eu consigo resolver esse circuito monofásico da mesma forma
daqueles que eu mostrei anteriormente, tá? Aqui a impedância já foi dada, 4 mais J3, e eu calculo aqui a potência, tá? A diferença é que a potência é trifásica. Então, se eu usar a tensão de fase, eu tenho que multiplicar por 3. Se eu usar a tensão de linha, que é 220 volts, eu tenho que multiplicar por raiz de 3. Como o circuito está em Y, a corrente é a mesma, tá? E a corrente eu calculei aqui, tensão sobre a impedância equivalente, me deu essa corrente aqui. Essas duas continhas aqui, só mudou a tensão e o 3 para a raiz de 3. Tem que me dar a mesma potência aparente aqui no final das contas. Para eu calcular a potência ativa e reativa, mesma coisa, vou multiplicar pelo cosseno do ângulo aqui entre tensão e corrente, vou achar a potência ativa. E a reativa vou multiplicar pelo seno, tá? E o fator de potência é o próprio cosseno desse ângulo aqui. Aqui deu 0,8 atrasado também, porque a parte imaginária é positiva aqui nessa impedância, certo? Então, a gente sempre vai trabalhar com circuitos trifásicos equilibrados, a gente sempre vai conseguir montar esse circuito monofásico equivalente que a gente sabe resolver para facilitar a nossa vida, certo? Pessoal, antes de terminar, só queria perguntar, vocês viram circuitos trifásicos quando vocês fizeram circuitos? Vocês viram alguma coisa disso ou eu mostrando aqui foi a primeira vez? Pode mandar no chat aí, pessoal, se vocês viram ou não circuitos trifásicos. Ah, Viu tá. sim, André, viu sim. Ah, não, então tá bom. Tá, porque eu dei sim mais com o intuito de revisão, tá? Mas é o que a gente precisa saber de circuitos, está na aula de hoje aqui. Foi para relembrar com vocês que em transformadores vocês vão ver que é muito importante aí a gente saber resolver circuitos em corrente alternada. Certo? Alguma dúvida? Não? Ó, então tá bom.